Paz, igreja. Amém. Jesus é lindo, maravilhoso. Nós fomos criados para adorar o Senhor. Amém. Nosso propósito, o nosso anseio, nós estamos aqui, nós fomos criados, nós estamos aqui para adorar o Senhor. Quando nós adoramos ao Senhor, as outras coisas vão fluindo, as outras coisas vão se encaixando, mas o principal é adorar o Senhor, é se entregar, é render graças a Ele. E hoje nós vamos falar um pouco sobre chamados para servir. Chamados para servir a Deus. Quem nunca teve uma crise, Senhor, fui chamada para quê? Eu lembro que no começo eu ficava assim, meu Deus, eu fui chamada para quê? Eu fui chamada para quê? Eu me doidava, irmãos. Eu ficava assim, desesperada. Eu acho que todo mundo, querendo saber qual era o meu chamado. E conforme vamos andando com o Senhor, vamos aprendendo que o nosso chamado é adorar o Senhor. Nós somos criados para isso, para adorar o Senhor e para servir a Ele. Quando adoramos ao Senhor, automaticamente, quando nós caminhamos, nós começamos a adoramos ao Senhor. Nessa caminhada, nós começamos a servir a Ele. Não tem como nós conhecermos a Jesus, ter um relacionamento com Jesus, sem servir a Deus. Porque Jesus, Ele servia. Se você olhar aqui na Bíblia, você vai ver que Jesus, Ele servia o tempo todo. A palavra fala que Jesus só fazia aquilo que o Pai mandava Ele fazer. Aquilo que o Pai faz, Jesus também fazia. Então, quando nos relacionamos com o Senhor, nós começamos a servir as pessoas. Porque a essência de Jesus é essa. Jesus ama, Jesus serve. E nós temos Jesus, amém? Jesus está em nós. Então, nós também, essa essência precisa estar em nós. De servir as pessoas. E quando servimos as pessoas, estamos servindo ao Senhor. Amém? Mas, algo que essa palavra, compartilhamos ela na célula, né? De uma maneira mais rápida, mas ela foi compartilhada na célula. E essa palavra é algo que eu falei assim, meu Deus, como que a gente às vezes entra em crise, a gente se preocupa, querendo saber qual é o nosso chamado, sendo que esse é o nosso chamado, adorar e servir ao Senhor. E aí eu fiquei pensando, seria tão bom se na nossa vida, na nossa trajetória, a gente nasce, cresce, constitui família, trabalha. E seria extraordinário se quando nós nos rendemos ao Senhor, entregarmos a nossa vida ao Senhor, sermos salvos, automaticamente a gente fosse diretamente para o céu. Não preciso mais se ver aqui na terra. Não seria bom? Seria perfeito, irmãos. Fui salvo. Por que eu continuo aqui? Na terra, no mundo. Para quê? E foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. Nós continuamos aqui para que a nossa vida seja uma vida que ministre outros. Uma vida que sirva a outras pessoas. Porque fomos salvos por Jesus, amém? Fomos salvos por Jesus. Mas mesmo sendo salvo, Ele nos deixa aqui. Ele não nos leva para o céu, porque fui salva, agora fui para o céu, morreu, acabou, fui para a eternidade. Se fosse assim, seria perfeito, maravilhoso. Quem é que não quer isso? Mas não. A gente continua aqui. Para quê? Para que a nossa vida revele Jesus para outras pessoas. Mas, como eu disse, infelizmente, a nossa vida não é só isso. Não é só viver, não é só trabalhar, não é só constituir família, não é só apenas isso. A nossa vida vai muito além, porque o propósito do Senhor é que sirvamos a Ele.
o propósito é que nós sirvamos ao Senhor, para Ele. Deus tem um chamado e uma missão para todos nós. Deus tem um chamado e uma missão para todos nós. E quando nós falamos de missão, nós falamos de chamado, normalmente vem na nossa mente, isso aí é coisa do pastor. Missionário, obreiro, é o pastor que serve, é o pastor que cuida das ovelhas. Não pensa isso? Eu já pensei isso. Isso é coisa para o pastor. Mas não, irmãos, isso não é o pastor. Isso é para todos. Todos. O chamado para a salvação inclui o chamado para servir. O Senhor, Ele morreu para todos. Ele deseja salvar todos. E esse chamado de salvação, ele inclui o servir. Porque quando eu entrego a minha vida para Jesus e eu me arrependo dos meus pecados, antes éramos filhos das trevas, agora somos filhos da luz, agora nós somos filhos do Senhor Jesus, agora nós estamos em um reino, o reino do Senhor. Somos filhos dele. Então, quando nós entramos neste lugar, quando nós recebemos a salvação, automaticamente o servir também é incluído. E isso é para todos, não é só para pastor. É para todo cristão serve ao Senhor. Todo cristão é chamado para servir a Deus. E eu fui pesquisar o que significa a palavra servir. E entre muitas coisas, eu anotei algumas. Servir significa prestar serviço, cumprir determinados deveres ou funções, trabalhar em favor de alguém, dar auxílio, ajudar, amparar, proteger e cuidar. E várias outras coisas. E isso é interessante porque aqui fala ajudar, auxiliar, proteger, cuidar. E Jesus, ele fazia tudo isso. Jesus, ele protegia, Jesus, ele cuidava, Jesus, ele ministrava, Jesus, ele alimentava, Jesus, ele servia as pessoas. Como o pastor falou aqui, o Senhor Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, irmãos. Ele serviu Jesus. Não era Patrícia, era Jesus. E outra, naquela época não tinha produto da Natura para passar nos pés. Pensa, eu lembrei disso em casa, eu falei, pensa, as pessoas andavam na terra e tudo mais, e Jesus, ele se humilhou, ele serviu aqueles discípulos. Não andava de cavalo, misericórdia, pensa aí. A rua, só a lama, a gente já... Eu lembro, o irmão Sérgio chegou ali limpando o pé assim, não foi, irmão Sérgio? Imagina aquela época. E quando chovia, meu Deus do céu. E Jesus lavou os pés daqueles discípulos, irmãos. Isso é um exemplo. Jesus, ele é um exemplo para nós. Quando nós precisamos olhar para ele e falar assim, Senhor, me molda. Senhor, me ensina a ser como tu. Me ensina a servir as pessoas, a ter esse coração que serve. Porque, irmãos, normalmente nós não temos a tendência de servir. Nós queremos ser servidos. Mas quando nós olhamos para Jesus, não era assim. Ele servia. Amém? Abra comigo em Mateus 16, 24. Mas para servir, como eu disse, não é algo tão simples. A nossa tendência não é servir. Nós desejamos ser servidos. E para que eu e você sirva as pessoas, nós precisamos renunciar coisas. Nós precisamos nos entregar, nós precisamos nos libertar de algumas coisas. Mateus 16, 24. Deixa eu achar. Para servir, nós precisamos estar dispostos a abrir mão de algumas coisas. Mas como? Mateus 16, 24 fala assim.
Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. Amém? Aqui fala, negue a si mesmo. E para servir as pessoas, para servir, nós vamos precisar negar a nós mesmos. Por quê? Porque nem sempre o servir vai ser aquilo que me agrada. Servir, muitas vezes, eu vou precisar abrir mão daquilo que eu acredito, daquilo que no meu ponto de vista é certo, para servir aquela pessoa. É alguém falar algo com você, é alguém falar mal de você, é alguém te caluniar por trás. Mas você sabe daquilo e mesmo assim você serve aquela pessoa. Se ela precisa, você ajuda. Se essa pessoa tem alguma dificuldade, alguma debilidade, qualquer coisa, você serve, você ajuda ela. Para isso, nós vamos precisar ter pregado o nosso eu na cruz. Porque a nossa vontade própria é de chegar e falar, você estava falando mal de mim? Você? E agora você está precisando de mim? Irmãos, isso acontece. E é nesse momento onde nós vamos revelar se o nosso coração está sendo um coração quebrantado. Porque é aí que vai vir aquele domínio próprio, vai subir o nosso eu, a nossa vontade de chegar e falar. Mas nós precisamos pregar o nosso eu na cruz. Porque não é eu, é o que Jesus faria. E isso nos constrange de tal maneira, porque quando nós começamos a andar com o Senhor, a gente vai entendendo isso. Vai acontecer coisas que você vai ficar irada, você vai querer falar, você vai querer revidar, mas o Senhor é tão bom que tem o Espírito Santo que chega assim e fala, será que Jesus faria isso? E a gente se constrange. Fala, Jesus não faria isso. A gente vai até para o quarto e, que raiva, grita no travesseiro. Chora, fala, Senhor, como que fulano fez isso comigo? A gente ira, mas nós não tratamos a pessoa mal. Nós vamos para Jesus e fala, Senhor, fulano está me tratando dessa maneira. Entregamos para Jesus aquela situação. Irmãos, Jesus é maravilhoso, porque quando você sai dali, se a pessoa precisar de você para qualquer coisa, você vai lá e ajuda. E sem julgar, sem ter o julgamento no nosso coração, fazemos isso com o entendimento. Senhor, perdoa, porque ela não sabe o que faz. E isso revela que nós estamos sendo transformados pelo Senhor. Isso revela que nós estamos caminhando no caminho certo. Nós estamos na direção certa que é Jesus. Porque Jesus faz isso. Mas se é ao contrário, nós precisamos correr para Jesus e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou toda errada. Mas vá para Ele. Porque Ele é o único que pode nos libertar, pode nos tirar deste lugar de cativeiro, tirar deste lugar de domínio próprio. E aqui fala que nós precisamos tomar a nossa cruz. E tomar a nossa cruz, irmãos, geralmente vê um desenho na minha mente que é alguém com a cruzinha assim nas costas. Só que eu já vi isso, acho que nem desenho, quando era criança, que tem pouco tempo assim. Aquele bichinho, aquele com a cruz nas costas, só que reclamando. Ai, Senhor, que vida dura. Ai, Senhor, fulano só me trata mal. Isso não é tomar a cruz. Isso é murmuração. Tomar a nossa cruz é pregarmos o nosso eu na cruz de Jesus. É isso que é tome a sua cruz. Ser pregado na cruz. Pregar o nosso eu, a nossa vontade. E isso vai até doer.
Mas é isso que precisa ser feito. Amém? Jesus, ele negou a si mesmo. Jesus ali naquela cruz, irmãos, ele sofreu, ele sentiu. Foi algo assim, inexplicável. Mas ele se entregou por amor a nós. Amém? Aí eu bebi o álcool. Amém. Nós precisamos estar dispostos a abrir mão de algumas coisas. Porque nem sempre servir, amparar e cuidar vai ser da maneira que queremos. Jesus, ele se entregou por completo por nós. E nós temos que nos entregar por completo para Jesus. Temos que pregar a nossa vida na cruz, abrir mão da nossa vontade, para que a vontade de Deus se cumpra através de nós. Quando abrimos mão da nossa vontade, a vontade do Senhor começa a ser estabelecida na nossa vida. Mas como nós fazemos isso? Que vontade é essa? Que vontade é essa? Essa vontade do Senhor, como que eu vou fazer isso? A vontade de Deus é que eu e você sirvamos no reino dele. Essa é a vontade do Senhor. Que nós venhamos servir no reino dele. E nós vemos isso lá em Mateus 25. Abram comigo, por favor. Mateus 25, 34. Em 25, 34, fala assim. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos? Ou nu e vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhe disse: em verdade lhes digo que, sempre que o fizer a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também ao que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, e vocês não foram me ver. Aqui, irmãos, está falando de servirmos as pessoas. E quando nós fazemos isso, essa é a vontade de Deus, que eu e você sirva as pessoas, todas as pessoas. Então, como que eu vou servir a Deus? Quando eu sirvo as pessoas. Quando eu estou servindo o próximo, quando eu estou servindo as pessoas, eu estou servindo ao Senhor. Porque aqui fala: quando tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber. Quando eu cuido, quando eu amo, quando eu visto, quando eu dou o de beber, quando eu me dou para alguém, eu estou servindo ao Senhor. O alimento, o dízimo do pão, quando você traz aqui, você está servindo as pessoas, servindo a Deus. E esse é o anseio do Senhor, que nós venhamos cuidar dos outros.
Porque Jesus, ele cuidava, irmãos. Jesus, ele amava. Jesus, ele cuidava. E graças a Deus, nós temos casa, nós temos comida, temos vida, temos o que comer, temos o que beber, temos o que vestir. Graças a Deus. Mas tem pessoas que não têm. E nós precisamos buscar, Senhor, me dá um coração disposto a servir as pessoas. Disposto a amar, disposto a... Infelizmente, nós temos muito a mentalidade, mas é pouco. Ah, Senhor, mas eu vou ofertar 5, 2 reais. Eu falo porque eu já pensei isso. Ah, mas só 5 reais, só 2 reais. Irmãos, 2 reais, 5 reais que você abençoa a vida de alguém que está precisando de alguma coisa, vai servir para ela. Às vezes, esses 2, 5 reais é o que ela precisava para comprar hoje, um leite para a criança, seja o que for. Você está ajudando. Dá o divertir. E assim, aí você vai pensar, podemos pensar, ah, mas isso é coisa da igreja. Tanana, tanana, tanana. Irmão, servir ao Senhor aonde você está. Se você está no seu trabalho, você está servindo ao Senhor lá. A maneira como você trabalha, a maneira como você serve as pessoas, você fazer com excelência, você fazer com alegria, isso revela Cristo. Isso revela o Senhor. Já quando você acorda mal-humorada, que você faz as coisas daquele jeito, que você não está bem, o ambiente da sua casa fica um ambiente pesado, aquela coisa desagradável. Não é verdade? É, né? Tá vendo? Exatamente. Fica. Isso porque ela só... fiquei com dó de você agora. Você não sabe de nada. Irmãos, experiência própria. O ambiente da sua casa fica uma coisa desagradável. Agora, imagine você no seu trabalho, desta maneira. Nós não vamos estar revelando Cristo. Se no nosso trabalho, na escola, seja onde for, fazermos as coisas de qualquer maneira, com raiva, irada, isso não revela Cristo. Mas quando você faz com amor e com alegria, você serve a pessoa. Irmãos, se você vai em um lugar e você é bem recebido, você se sente amada, você se sente acolhida. E nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor, nós precisamos proporcionar esse ambiente aonde a gente está. Se é na escola, se é no trabalho, é lá que você vai servir ao Senhor. Não é só aqui dentro da igreja que a gente serve ao Senhor. Se fosse aqui, né, irmã Lia? Era fácil. Só quarta-feira e domingo, célula, tal, depois todo mundo vai embora, cada um está na sua casa. Mas não é assim. É aonde você está. Lá você revela o Senhor. A maneira como você lida com o esposo, com os filhos, isso revela o Senhor. Isso é, irmãos, algo assim, muito forte. Porque nós não temos noção de como as pessoas prestam atenção na nossa vida. Não temos a noção. E se tudo revela, e se as pessoas olham para nós, como será que nós estamos revelando Cristo para as pessoas? Será que Cristo está sendo revelado para as pessoas através da nossa vida? Porque as pessoas prestam atenção. Então, nós precisamos revelar Cristo, porque através daquilo que eu faço, pessoas serão alcançadas. Se eu faço com amor, com alegria, com gratidão, é para o Senhor, pessoas vão ser alcançadas ali onde você está. Ali onde você está, pode ter alguém que vai falar, eu estou passando por uma situação, tarará, tarará. Essa é a hora de você chegar e revelar Cristo, dar exemplo, dar testemunho, orar com essa pessoa. Porque assim, irmãos, pessoas serão alcançadas, vidas serão alcançadas através da nossa vida, servindo elas em amor e em alegria. Amém?
Se não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas, se me preocupo somente com as minhas necessidades, devo questionar se Cristo está realmente em minha vida. Isso é para nós. Vai com calma. Se converter de novo. Porque, infelizmente, nós pensamos muito no nosso eu, né? No nosso umbigo. Eu estou com um problema, eu preciso disso, eu quero aquilo, eu. Mas nós precisamos parar de olhar para o nosso eu. Porque nós sempre vai ter algo na nossa vida que vai tentar nos impedir de servir a Deus. Então, não é o nosso eu. Quando nós começamos a servir, Senhor, eu estou com dificuldade, eu estou com problema, mas eu quero te servir. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor. E começamos a caminhar, irmãos, e isso vai nos transformar. O servir os outros, o cuidar dos outros, vai ser um tratar de Deus na nossa vida. Porque sempre haverá algo que vai tentar nos tirar deste lugar de servir, de adorar o Senhor. Os nossos pensamentos, porque muito pensamento de que você não consegue, de que você não dá conta disso, daquilo, vai vir na nossa mente. Então, nós não podemos nos paralisar. Falar, Senhor, ir para a palavra. Eu sei que não é isso. Eu dependo do Senhor. Me ajuda. Vai com medo, mas vai. Não se paralise por aquilo, pelo seu eu, pelo aquilo que o diabo tenta colocar na sua mente. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, aquilo que você está passando, aquilo que você já passou na sua vida, vai servir para ajudar o outro. Nada é por acaso, queridos, nada é por acaso. Então, se você hoje passa alguma dificuldade, eu tenho certeza que o Senhor está cuidando de você. Mas quando chegar lá na frente, essa dificuldade vai ser exemplo para outro. Porque quando alguém vier conversar com você, você vai poder abrir a boca e dizer, eu também passei por isso, mas o Senhor me ajudou. Amém? Glória a Deus. Mateus 20, 28 fala assim. Mateus 20 e 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Ele não veio para servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida por amor a muitos. Servir não é uma opção para nós. Servir não é uma opção, irmãos. Nós precisamos, quando nós começamos a caminhar com o Senhor, nós entramos em um ambiente que, se eu estou caminhando com o Senhor, se eu estou me relacionando com o Senhor, e eu só penso em mim mesmo, e eu não quero servir as pessoas, tem algo de errado. Servir é o mínimo que podemos fazer diante de tudo que o Senhor fez por nós. Diante de tudo que o Senhor fez por nós. Nós olharmos para isso, viver o amor, viver a graça, viver tudo isso, e eu não desejar servir ao próximo, me entregar ao próximo, tem algo de errado. Jesus não está em nós. Nós perdemos muito tempo à toa. Perdemos muito tempo fazendo coisas que vão ficar, vai passar. Sendo que esse tempo nós poderíamos estar investindo em pessoas, investindo em cuidar de pessoas, em ir visitar alguém, em cuidar de alguém.
E eu não estou falando de você deixar tudo e agora eu só vou ficar dentro da igreja. Não, eu estou falando de o tempo que você está andando na escola, você vai levar o filho na escola. Irmãos, a gente conversa com tantas pessoas na nossa vida, no nosso dia. Durante esse período ali, você está ministrando o Senhor. Não podemos perder tempo à toa. E como perdemos tempo à toa? Eu sou uma pessoa que eu gosto de sair. Mas tem momentos que, se deixar, eu fico a semana inteirinha dentro de casa sem pisar. Isso é difícil de acontecer, porque eu gosto de sair. Mas tem momentos que você fica o dia todo em casa. Aí você faz isso, você faz aquilo, você assiste televisão, você mexe no celular, você faz tudo. Mas você não é útil no reino. E de que adianta eu viver a vida à toa? Aí, quando chegar no final, nós iremos prestar conta do que fazemos aqui na terra. E aí você fala: Senhor, eu passei o dia todo dentro de casa, limpando a casa, lavando vasilha, guardando roupa, fazendo isso, assistindo televisão. Não adianta nada, irmãos. Não é o quanto vivemos, é como nós vivemos aqui nessa terra. Como nós vivemos aqui. Uma vida inteira perdida. Aí vai... a nossa família se perde, nós nos perdemos. Por quê? Porque não nos entregamos ao Senhor de tal maneira de que a nossa vida reflita Ele. Porque quando nós fazemos isso, nós começamos a alcançar, ministrar a nossa família, ministrar o nosso vizinho. Porque nos entregamos a Jesus, buscamos a Ele. É uma vida diária. Mas se eu não faço isso, eu não vou revelar o Senhor. Amém? E não é, irmãos, algo que... todos nós estamos aqui para isso. Todos nós podemos servir ao Senhor de alguma maneira. Nós temos dons, o Senhor nos deu vários dons. Então, cada um no corpo de Cristo serve a Ele de uma maneira. Se você é muito bom em fazer um café, em receber as pessoas, convide-as. Amém. Um almoço, convide-a. Patrícia aceita convite, né? Leva chimango. Tem que ter chimango. Aí você ministra, irmão, ou ela ministra na sua vida. É dom, é um dom que às vezes você faz. Cada um tem algo específico que o Senhor Deus, que o Senhor estabeleceu. O que a irmã Lia faz, eu não faço. Ou eu não faço, é outra geração. Aí é difícil, aí eu não consigo fazer mesmo, não. Era fogão a lenha. Tem que orar muito para alcançar a irmã Lia. Antigamente era difícil. A irmã Lia é mais difícil de alcançar. Tá? Mas esses dons que o Senhor nos deu, irmãos, o Senhor capacita, né, irmã Lia? Vou aprender. Esses dons que o Senhor nos deu é para servir o próximo, não é para guardar. É para servir. Se você faz muito bem uma visita, se você é muito boa nisso, em receber as pessoas, convide, irmãos, um cafezinho na sua casa, um arroz doce. Aleluia, eu me chamo. Eu vou. E ali, irmãos, numa conversa, numa tarde, conversando, você ministra. Fazer um arroz doce para nós. Amém? São dons variados. Churrasquinho de linguiça. Os homens, irmão Sérgio. E assim você vai servir, você vai amar, você vai revelar a Cristo. Cada um no seu lugar. Amém? Tudo, irmãos, que nós já recebemos do Senhor. Quantas coisas o Senhor já tem feito na nossa vida. Isso não é apenas para nós, mas para que outros sejam alcançados. Amém? Somos curados para curar. Somos abençoados para ser bênção. Somos salvos para servir outros. Temos uma missão a cumprir. Temos uma missão a cumprir, irmãos.
Às vezes nós podemos até pensar assim: ah, eu quero ser servida. Eu preciso que a igreja me sirva, que a igreja atenda às minhas necessidades. O pastor não vai me visitar, está difícil, né? Mas não é assim. Nós precisamos parar com isso. Não é só o pastor que visita, o pastor que faz isso, o pastor que faz aquilo. Somos o corpo. Todos nós aqui somos um corpo. Nós precisamos crescer bem ajustado, cada um no seu lugar, fazendo aquilo que o Senhor predestinou, aquilo que o Senhor já preparou para nós. Nós temos que começar a dizer: estou procurando um lugar onde eu possa servir e ser uma bênção. Aleluia. Essa deve ser a frase que sai da nossa boca. Não é querer ser servido, eu quero, mas eu procuro um lugar para servir e ser uma bênção. Amém? Jesus, ele deu sua vida por nós. Precisamos doar nossa vida para Cristo. Aí eu achei muito interessante, né? Na série nós estudando, lá no livro fala que em algumas igrejas na China, quando há um novo convertido, eles falam bem assim: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, de ouvidos para escutar, de mãos para ajudar e um novo coração para amar os outros. Amém? Irmãos, é exatamente isso. É uma nova pessoa, é um novo convertido. Nós estamos aqui, como que diz aqui, um novo ouvido para escutar, uma nova mão para ajudar, um novo coração para servir aos outros. Que maravilhoso, irmãos. Nós somos essas pessoas para ajudar, para amar, para cuidar delas. Porque o Senhor quer que nós façamos isso. Foi para isso que Ele nos deixou aqui na terra. Não é para viver uma vida à toa, não. É para alcançar outros. Ele nos alcançou, amém? Ele nos alcançou, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos salva. Nós recebemos muitas coisas do Senhor no culto, na célula, na tenda de Davi, na escola sacerdotal. Recebemos, mas nós precisamos, irmãos, não só recebemos para que através de nós outro seja alcançado. O Senhor nos cura, o Senhor trabalha, Ele transforma o nosso coração para que eu e você venhamos fazer isso, falar assim: olha, tem um Deus que curou a minha vida. Eu era cheia de feridas, mas Ele me curou. E você, através da sua vida, daquilo que o Senhor tem feito, alcançar outros. Precisamos ter esse entendimento, irmãos. Precisamos orar falando: Senhor, me dê um coração que ama servir as pessoas. Um coração que cuida, mãos que servem, coração que ama e ouvidos para ouvir. Um novo par de olhos para ver. Porque quando você vê alguém caminhando para o lugar errado, os nossos olhos veem e as nossas mãos vai lá, a nossa boca vai lá e aconselha e ensina o que a palavra, o que a verdade diz. Amém. E aí nós estamos servindo ao Senhor, amém? Deus quer te usar para fazer diferença no mundo. O que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que nós oferecemos. É a contribuição que nós oferecemos. Porque não adianta viver 100 anos, 70, não adianta viver esse tempo todo, mas ter uma vida aqui na terra que não frutificou, não fez nada para o Senhor, é em vão. A nossa vida aqui na terra, ela precisa ser frutífera. Porque o Senhor, antes nós éramos pessoas perdidas, mas agora nós temos vida, agora nós temos Cristo, agora nós nos alimentamos do pão vivo. A vida de Cristo está em nós. Então, através de nós,
outras pessoas que estavam em trevas vai ser, irmãos, curados. Elas também vão participar do reino maravilhoso do Senhor. Participar do reino de Cristo. Porque se éramos assim, agora não somos mais, nós temos autoridade para alcançar outros. Nós temos autoridade no nome de Jesus para que outros sejam salvos e outros sejam libertos. O Senhor, Ele nos dá essa unção, Ele nos ensina, Ele nos guia nesse propósito. Jesus, por onde Ele passava, pessoas eram salvas. Já pensou? Jesus aqui na terra, estava vindo lá de Vitória para Teixeira de Freitas. Aí, vem lá Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Aí Jesus fala assim, não posso não, tenho que chegar em Teixeira de Freitas 6 horas da tarde para fazer o culto. Já pensou? Ia morrer lá, ia ficar lá sem cuidado? Jesus faria isso? Não, Jesus não faria isso. Jesus, ele pararia aonde ele ali iria orar por essa pessoa, iria curar essa pessoa. E se precisasse, ele pegaria e traria para cá. Vestia, daria de comer, daria de beber. E esse é o propósito do Senhor para que eu e você cumpra aqui nessa terra. Perdemos muito tempo vivendo aquilo que eu acho correto, enquanto eu poderia estar cuidando de alguém. Nós precisamos ter um coração, buscar ser e ter um coração igual ao de Jesus. Amém? Mateus 10, 39. Eu estou lendo um livro, irmãos. Eu já li ele, mas eu estou lendo novamente. E ele é muito interessante, porque ele fala assim, se Jesus vivesse a sua vida por um dia, se por um dia Jesus fosse você, mas o coração fosse o coração de Jesus, será que a sua família iria perceber alguma diferença? Será que no seu trabalho iria ter alguma diferença? No seu bairro iria fazer diferença ou não? E eu estou no começo do livro, mas isso ministrou no meu coração. Porque se nós estamos vivendo e buscando, não somos perfeitos, mas se buscamos andar como Jesus, a nossa vida já está fazendo diferença onde estamos. Mas e se Jesus, o nosso coração, se por um dia Jesus fosse a Patrícia? Será que na minha casa, os meus filhos, o meu marido iriam olhar e falar assim, meu Deus, quem é você? E aí isso é triste, porque se isso acontece é porque nós não estamos revelando ao Senhor. Então nós precisamos analisar, será que nós estamos refletindo Cristo aqui na terra? Será que nós estamos doando a nossa vida para a nossa família? Porque servir ao próximo, irmãos, também, próximo, é aquele que está ao seu lado, o marido, os filhos, a família, neto. Não é só aquele que está lá, é principalmente esses, porque esses veem verdadeiramente quem nós somos. E como nós estamos revelando para eles. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos conduza. Exatamente. Mateus 10, 39 fala assim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, esse achará. Aleluia. E quando eu li esse versículo, eu lembrei que eu fiz um discipulado uma vez. E aí a pastora falou assim, né? Frutifique. Eu não lembro exatamente, né, como foi que ela falou, mas mais ou menos isso. Frutifique. Não é o seu eu, aquilo que você pensa, mas é aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Precisamos parar de olhar para dentro de nós e começar a olhar
ao nosso redor. E eu saí de lá falando assim, gente, meu Deus, ela não entendeu o que eu falei. Eu estou cheia de problema. Ela não está entendendo que eu estou cheia de dificuldade. Como que eu vou ajudar outro? Como que eu vou visitar alguém? Como que eu vou orar para alguém? Aí, quando eu li esse versículo, eu lembrei disso. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. Quando nós perdemos a nossa vida, nós encontramos a vida verdadeira. Somos encontrados pela vida verdadeira. Quando perdemos a nós. Quando perdemos a nossa, encontramos a vida verdadeira. Nós precisamos perder a nossa vida, irmãos. E encontrar a vida verdadeira que é Cristo Jesus. Jesus não ficava olhando assim, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Jesus, ele ia enquanto andava. O pastor ministrou essa palavra aqui. Enquanto andava, Jesus fazia. Jesus ia andando e as coisas iam acontecendo. Assim é na nossa vida. Enquanto nós estamos andando, enquanto nós estamos indo para Ele, as coisas vão acontecendo. O que precisa ser curado é curado, o que precisa ser transformado vai ser transformado, a minha necessidade vai ser suprida, a minha família vai ser alcançada. Enquanto andamos, enquanto servimos, enquanto cuidamos, não podemos nos paralisar na nossa vontade. Nós precisamos caminhar. Nós precisamos morrer para nós mesmos, para que Jesus viva dentro do nosso coração. Estamos plenamente vivos quando estamos ajudando os outros. Foi o que eu falei. Quando estamos ajudando os outros, nós estamos vivos. Nós estamos caminhando com o Senhor, amém? Se coloque de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. O Senhor Jesus, Ele nos criou, Ele nos salvou, Ele nos chama e Ele nos comissiona para servir. É a obra completa. Ele nos salva, Ele nos chama, Ele nos cria e Ele nos comissiona para servir. Ah, eu não posso. Pode sim. Ah, eu não consigo. Consegue sim. O Senhor te fortalece, o Senhor te guia, o Senhor te conduz. Em todo o tempo, irmãos. E algo que eu já tenho falado na célula e tudo mais, mas é algo extraordinário, que é quando a sogra de Pedro ela é curada. A sogra de Pedro, ela estava enferma, ela estava doente. E a palavra fala que Jesus foi até a casa de Pedro. O Lucas 4:38, não precisa abrir, fala o seguinte: deixando a sinagoga, foi Jesus para a casa de Simão. A sogra de Pedro estava doente com febre muito alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-lo. Imediatamente, aquela mulher estava enferma, mas o Senhor curou ela. E imediatamente ela levantou e foi servi-lo. É algo para ontem. Não é para amanhã. Porque eu tenho certeza que o Senhor tem curado, o Senhor tem ministrado, o Senhor tem feito grandes coisas na nossa família, na nossa vida, na nossa casa. Ele tem feito, amém? Ele tem feito. Então, irmãos, não é para depois. Levante e sirva ao Senhor.
Levante e sirva a Ele aonde você estiver, com o que você tem, porque o que você tem é muito para Deus. No reino do Senhor não tem esse é melhor, esse é maior. Não, no reino do Senhor todos são importantes. No reino do Senhor você tem um lugar. No reino do Senhor nós temos uma identidade. No reino do Senhor nós temos um propósito, uma missão. Então, queridos, é para ontem. Levante e sirva ao Senhor. Possa ser que nesse momento, quando você se posicionar na sua casa, sua família vai ser salva, a sua família vai ser liberta, porque você parou de pensar em você e falou: Senhor, me ajuda, eu quero te servir. E através de você, porque o Senhor vai te transformar, a sua família vai ser transformada. Antes éramos filhos das trevas, agora somos filhos da luz. Então nós precisamos brilhar onde estamos. Se é na sua casa, brilhe lá na sua casa. Se é no seu trabalho, brilhe no seu trabalho. Seja onde for, que a luz do Senhor resplandeça neste lugar. Senhor, meu Pai, nessa noite nós nos rendemos a Ti, Senhor. Pai, nós te pedimos que o Senhor transforme nosso coração. Transforme, Senhor, o nosso entendimento, Pai. Senhor, gera em nós uma fome, uma sede por Ti. Gera em nós, Senhor, um anseio de servir as pessoas, de cuidar das pessoas, Pai. Porque eu tenho certeza, eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Eu sei que o Senhor tem transformado a nossa vida e a nossa família, Pai. Gera em nós, Senhor, esse anseio por cuidar de vidas, por cuidar de pessoas, porque o Senhor ama vidas, o Senhor ama pessoas. Nos desperta, Senhor, nos tira deste lugar, Senhor, de medo, nos tira, Senhor, desse lugar de ansiedade, de incerteza, e nos leva, Senhor, a um lugar onde nós venhamos amar e servir as pessoas. Por favor, Jesus, por favor, Senhor, nos transforma, Senhor, nos ensina a amar as pessoas assim como o Senhor nos ama. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos sair desse ambiente e que nós venhamos entrar em um lugar onde as pessoas irão olhar para nós e rever o Senhor, onde as pessoas irão olhar para nós e que nós iremos refletir a Ti, meu Pai, porque nós somos filhos amados do Senhor, porque o Senhor tem nos curado, porque o Senhor tem nos transformado, e que através da nossa vida outras pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor.
teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou teu lar, muitas coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, muitas coisas de lugar. Aleluia. Aleluia, Senhor. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Ele preparou antes para nós as praticarmos. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós somos criação dele. Ele nos capacita para fazermos boas obras, para ministrar o Evangelho, para ministrar a verdade, para ministrar Cristo. Então aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, ministre para outros. Não perca seu tempo. Ministre para outros, porque as pessoas estão morrendo, porque nós temos medo de falar. Nós precisamos sair desse lugar de medo e ministrar Jesus para as pessoas, ministrar Cristo, ministrar a palavra viva, porque quando ministramos a palavra viva, Jesus, pessoas são alcançadas. Nós fomos, outros também serão, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Olha que interessante. Lucas capítulo 8, a partir do verso 1 diz assim: aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Jesus ia pregando de cidade em cidade o evangelho do reino, e juntamente com Jesus e os discípulos, mas além dos discípulos, as mulheres que foram tocadas, restauradas, curadas, libertas, elas também seguiam Jesus, servindo Jesus com os seus bens, servindo a Jesus com aquilo que elas tinham. Então, a pastora falou ali no banco, né? O serviço é a evidência de um coração curado. O serviço é a evidência de um coração curado. Por que as pessoas servem a Deus? Porque elas são curadas.
Por que as pessoas servem a Deus? Porque elas são libertas. Por que as pessoas servem a Deus com tudo que ela tem? Porque ela ama Jesus e quer retribuir a Jesus tudo que Ele fez. Quer servir de todo quanto é jeito. Então você vê ali classes de pessoas. Você vê ali Maria, que foi... haviam sido mulheres curadas de espíritos de malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, que foi liberta de demônios. E a esposa de Cusa, que era um procurador de Herodes, ou seja, uma pessoa de patente alta. Então ali você tinha ex-endemoniado, você tinha uma pessoa que amava as riquezas, mas que ali estavam no papel de servir a Jesus com aquilo que elas tinham. Não importa o que elas tinham, importava que elas serviam ao reino, serviam a Jesus de alguma forma. A própria Patrícia disse aqui sobre a cura da mulher da sogra de Pedro. A mulher mal saiu da cama, ela já começou a servir, ela já se preocupou em servir. Por quê? É evidência. O serviço é evidência de um coração curado. Então, se você não serve a Deus, se você ainda não se encontrou no serviço a Deus, no servir a Deus, quem sabe você precisa de cura. Quem sabe você precisa de libertação. Quem sabe você precisa de uma restauração profunda para mudar os seus fundamentos, mudar as suas bases, para que você possa entender, cara, eu tenho que servir a Deus, eu não posso ficar aqui na minha. Eu não posso ficar esperando o outro fazer, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que servir. Quem sabe você não precisa de cura e de restauração. Quem sabe você não precisa de um encontro verdadeiro com Jesus, a ponto de falar assim, eu quero render, eu quero servir a Jesus com a minha vida, com os meus talentos, com os meus dons, com aquilo que eu sei fazer, com o meu dinheiro, até com a minha falta de dinheiro eu quero servir a Jesus. Até com a minha falta de dinheiro, com a minha falta de recursos, eu quero servir a Jesus. Eu quero servir a Jesus do jeito que Ele me chamar para fazer. Eu quero servir a Ele, porque Ele restaurou a minha vida, porque houve perdão, houve cura, houve restauração, e eu quero retribuir isso a Ele. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor de fato venha curar o nosso coração, venha nos libertar, ó Pai, das cadeias humanas, dos paradigmas, dos sofismas, dos enganos que muitas das vezes tomaram o nosso coração, nos afugentando da Sua presença, nos impedindo de nos aprofundar em Sua presença, com medo, talvez com receios, bloqueios emocionais, espirituais, físicos. Mas nessa noite nós cremos que o Senhor vem para curar, vem para restaurar. Para aqueles que estão limitados, que estão aí presos, que eles sejam livres, libertos, e que, como muitos homens e mulheres ao longo da história, elas possam servir ao Senhor de todo o coração, servir a Ti, ó Deus, com os dons e talentos que o Senhor já nos capacitou desde o momento que nascemos. Desde o momento que nascemos, o Senhor já inseriu em nós dons, talentos, aptidões, e é nisso que nós devemos, ó Pai, servir o Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor encontre no nosso coração, possamos encontrar no Senhor, ó Pai, este lugar, um lugar de cura, um lugar de perdão, um lugar de restauração, para que possamos servir o Senhor, o reino, o evangelho do reino, o evangelho pleno, não um evangelho parcial, não um evangelho apenas do eu recebo, mas um evangelho também do eu dou, eu entrego, eu renuncio. Pai, no nome de Jesus, que esta verdade seja uma verdade do nosso coração. Seja nós que estamos aqui, seja aqueles que ouvirão essas palavras futuramente, ou que estão ouvindo hoje nas suas casas. Pai, que a verdade do reino seja o nosso coração, curando-nos, ó Pai, no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Eu sou teu lar, muitas coisas de lugar, de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus.
tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha